Olá, estamos chegando com mais um Contraplano, nosso encontro semanal para falar de temas debatidos no Parlamento e assuntos de interesse da população. Há 10 anos, uma rebelião no complexo penitenciário de Pedrinhas entrava para a história como um dos maiores massacres do sistema prisional brasileiro. Uma década depois, o que mudou no sistema carcerário do Estado, que hoje é premiado nacionalmente por ações desenvolvidas nas áreas de educação e trabalho. Quais os principais desafios que ainda existem? Vamos também conversar sobre o Projeto Central Regulação de Vagas, experiência piloto desenvolvida do Estado contra a superlotação de presídios e debater o projeto de lei que tramita no Congresso Nacional e pretende extinguir o benefício da saída temporária dos presos. Tudo isso você acompanha a partir de agora no Contraplano. Para construir o programa de hoje, convidamos o secretário de Estado de Administração Penitenciária, Murilo Andrade, o coordenador do Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública do Estado, Bruno Dixon, e o representante da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, Jorge Cerejo. Muito obrigado pela presença de vocês. Secretário, eu comecei falando sobre há 10 anos, né? A gente teve talvez um dos episódios mais tristes do sistema penitenciário brasileiro, né, o que aconteceu em Pedrinhas. O senhor chega 2 anos depois, assume a Secretaria de Administração Penitenciária em 2015, quando o então governador Flávio Dino também assume o cargo de governador. O que o senhor encontrou na época? Que problemas existiam, se a gente olhar para trás, naquele momento no sistema prisional do Estado? Bom, olá. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre o sistema prisional. Realmente, se a gente for falar em termos de sistema prisional, nós tínhamos todos os problemas, né? Nós tínhamos problema na área de segurança, na área de atendimento, na área da administração, da gestão propriamente dita. Então, nesses 9 anos, agora entrando nesse 10º ano de sistema prisional, a gente veio trabalhando ponto a ponto cada área desse para tentar mudar a realidade do sistema prisional. Então, atuamos na questão da segurança, atuamos na parte administrativa e pouco depois começamos a atuar mais na questão do atendimento ao preso. Logicamente, inicialmente, nós tivemos que arrumar um pouco a casa, pois realmente a gente tinha uma situação calamitosa em se tratando de sistema prisional, uma situação muito problemática em todas as áreas, desde a parte de água, esgoto, organização interna, pessoal, capacitação, todas as áreas, superlotação. Então, ao longo desses anos, a gente vem atuando, tentando resolver problema por problema e, felizmente, hoje a gente está numa situação mais confortável. Não estamos, na realidade 100%, mas bem mais próximo do que quando assumimos em 2015. Bruno, o senhor como defensor, o senhor também acompanhou aquele momento de 2013 por perto? O que a gente poderia falar daquele cenário que existia à época? Inicialmente, agradecer a oportunidade de estar aqui no programa para debater o sistema penitenciário. Eu atuo no Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública desde 2012. Antes disso, já atuava na área criminal, na Defensoria. Então, acompanhei realmente a questão das rebeliões, foi um momento muito tenso. O Maranhão sempre estava no noticiário nacional e internacional, né? Com muitas rebeliões, muitas fugas, muitas mortes, né, de pessoas privadas de liberdade. E um momento também que o Estado vivenciava também um problema na segurança pública, né? Tive até uma oportunidade de participar de um debate na época na Assembleia Legislativa e lá a gente debateu a importância de investir no sistema penitenciário, isso em 2014. Na época havia não havia aquela vontade política tão forte, né, de alocar recursos para essa área, né? E por conta da instabilidade do sistema prisional, isso transbordava para as ruas, né? E os índices de violência em São Luís eram altíssimos. Inclusive São Luís chegou a figurar naquela época, 2014, como uma das cidades mais perigosas da América Latina. Felizmente aquela página foi virada, né? O governo que assumiu em 2015 investiu fortemente na pasta penitenciária, alocou muitos recursos, né? A gente houve várias mudanças, né, operadas pelo Poder Executivo
E a Defensoria Pública também tomou algumas medidas. Por exemplo, na época da crise, até 2010, 2011, só havia 2 defensores públicos atuando na execução penal. Hoje nós somos 13. Então a Defensoria Pública hoje também tem um papel de presença nas unidades prisionais de São Luís e do interior, com atendimento, com orientação, tanto a quem está cumprindo pena, como também aos seus familiares. Então a Defensoria Pública buscou também reforçar a sua atuação no sistema penitenciário. E também nós temos alguns projetos em parceria com o Ministério da Justiça, né, voltados também para a questão da ressocialização das pessoas privadas de liberdade, né, como o projeto Eu e Ela, Repensando o Gênero, o projeto Escrita que Liberta, né, que visa a conscientizar, né, as pessoas presas da importância do hábito da leitura, do hábito da educação. E a Secretaria também tem vários programas, né, nesse sentido, de trabalho e educação. Antigamente a gente entrava na unidade prisional de São Luís, todos os presos estavam ociosos, sem nenhuma ocupação de trabalho ou estudo. Hoje em dia, quando a gente vai visitar o sistema, a gente vê várias oficinas de trabalho e vários presos estudando, seja em sala de aula, seja em laboratório de informática. Jorge, queria também trazer você para esse debate com um olhar do que a Sociedade Maranhense dos Direitos Humanos, que também atuou bastante naquela época, observava, então. Olá, Fábio, secretário, defensor, telespectadores do Contraplano. Acho que o secretário e o defensor tocam um ponto muito importante, que é, de fato, o reconhecimento da sociedade civil de que o sistema carcerário maranhense não é o mesmo que foi encontrado em 2013 e 2014. Aquela sequência de violação de direitos que tiveram culminância naquele ano de 2013 e 2014, naqueles anos, na verdade fazem parte de um contexto que já vinha mais incisivamente aqui no Maranhão desde 2010, 2009. Então, uma série de rebeliões que levaram aquelas cenas deletérias que repercutiram no mundo todo, né? E a Sociedade de Direitos Humanos, naquela ocasião, interveio de forma bem incisiva, porque teve a oportunidade, diante da omissão do Estado brasileiro, de levar ao conhecimento das autoridades internacionais em direitos humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso. E a partir dessa demanda internacional, a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, a Corte Interamericana, determinou uma série de medidas que o Estado brasileiro, para que o Estado brasileiro pudesse melhorar o sistema carcerário no Maranhão e especificamente avançar nas políticas de combate às violações de direitos humanos. Então, hoje, como salientou o secretário, de fato o cenário ele é necessariamente melhor do que foi encontrado. No entanto, nos parece que ainda há muito a caminhar, especialmente no que diz respeito ao cumprimento desses parâmetros nacionais e internacionais, como as regras de Mandela, as regras de Bangkok, a própria lei de execução penal e uma série de outros elementos que a gente vai ter a oportunidade de discutir aqui. Então, nesse primeiro momento, agradecer a oportunidade em nome da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, e a gente vem fazendo ao longo dessa década um monitoramento do sistema carcerário, não só do sistema carcerário, mas das violências correlatas, tortura, violência policial e uma série de outros elementos que convergem para esse estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro, como disse o Supremo Tribunal Federal. E diante daquela situação, daquele contexto, secretário, que prioridades foram estabelecidas pela Secretaria de Administração Penitenciária que o senhor considera que foram mais importantes dentro do conjunto de todas as ações que foram desenvolvidas para que se mudasse aquela situação? Na verdade, tudo era importante, só que a gente escalonou por tempo, né? Então, inicialmente, a gente atua em algumas áreas para organizar melhor as coisas. Então, por exemplo, inicialmente nós atuamos muito na questão da infraestrutura e da segurança prisional, que eram os principais problemas naquele momento, né? O que mais chocava, o que mais era do conhecimento público, por exemplo, era a questão das mortes. Então, nós focamos na diminuição das mortes no ambiente prisional, e para isso a gente tinha que melhorar a questão da infraestrutura e a questão da segurança. E trabalhamos inicialmente naqueles primeiros momentos, no primeiro ano, no segundo ano, depois que assumimos, nessas áreas. Então, alteramos toda a lógica de segurança do complexo. É importante salientar que naquela época nós tínhamos lá cerca de 5 forças
distribuídas e desconexas, né? Você tinha policiais penais, você tinha Força Nacional, você tinha Polícia Militar, terceirizados, ninguém conversava com ninguém. Então nós mudamos toda essa lógica, centralizamos e organizamos a segurança em um só grupo, né? Disciplinado pela Secretaria de Administração Penitenciária. Melhoramos a questão da infraestrutura, né? Para quem visitou lá no início, o Bruno e a sociedade maranhense via, por exemplo, que o esgoto, por exemplo, era a céu aberto em todos os lugares, então as celas eram todas quebradas, não tinha portas nas celas, então nós tivemos que fazer essa série de reformas. E com isso, já no primeiro ano de 2015, a gente conseguiu reduzir drasticamente o número de homicídios em unidades prisionais. Não só homicídios, mas também outro fator que incomodava muito, as fugas também, que eram muitas fugas no sistema prisional. Nós diminuímos drasticamente esses dois números, em torno de 98%. E assim, sucessivamente, a gente foi diminuindo esses números que eram absurdos, né, que chegou, acho que, em 70 mortes no ano de 2013, se não me falha a memória. E tivemos ano aí, por exemplo, nós tivemos uma morte, né, variando nessa faixa de homicídios no sistema prisional. E ao longo dos anos nós fomos pontuando outras áreas, né, até chegar no primordial, que para a gente seria o atendimento ao preso, né. Os meios seriam a segurança e a parte administrativa, e a área principal, que trabalha a ressocialização e a reinserção daquele indivíduo na sociedade, seria a área de atendimento, focado principalmente em educação, trabalho e saúde prisional. Então hoje o nosso foco principal são nessas três áreas de atuação. Então nós temos lá, foram construídos oficinas de trabalho, salas de aula, ambientes de saúde, contratação de profissionais para todas essas áreas, principalmente da área de saúde, equipes completas, coisas que não se tem praticamente no Brasil hoje, nós temos em todas as unidades prisionais hoje do Estado. Então a realidade hoje, ela não é diferente, ela é muito distante do que era em 2013 e 2014. Né? Se você pegar a parte estrutural, a parte de segurança, a parte de atendimento, que praticamente não existia, ela hoje ela é totalmente diferente do que era em 2013 e 2014, e muito diferente também da realidade de praticamente 60%, 70% dos outros estados da federação. Hoje a gente consegue estar aí sempre nos primeiros lugares no que concerne a segurança, a atendimento, a saúde, a educação, a trabalho, porque realmente houve um investimento, houve uma mudança de concepção de como trabalhar o sistema prisional, né? Antigamente, em muitos estados, se trabalhava o sistema prisional como um problema que era gerado através da segurança pública com prisões. Hoje a gente trabalha o sistema prisional como a solução de problemas, atuando a favor do Estado e também a favor da sociedade, quando a gente ressocializa, capacita, eleva a escolaridade daquelas pessoas. Então a ideia hoje do sistema prisional é essa. E que desafios a gente ainda pode dizer que existem, Bruno? Houve bastantes melhorias, né, nos últimos 10 anos do sistema penitenciário. A gente tem ainda alguns pontos que exigem nossa atenção. Por exemplo, um deles é a questão do egresso, né? Aquela pessoa privada de liberdade, né, que obtém uma progressão para o regime aberto ou livramento condicional, né, ela ganha a oportunidade de cumprir a pena próximo da sua família, né? Há uma dificuldade muito grande dessa pessoa conseguir um emprego, conseguir se colocar no mercado de trabalho, né? A gente tem uma sociedade hoje que critica bastante a questão da realidade das nossas prisões, mas quando aquela pessoa retorna para o meio social, essa mesma sociedade fecha as portas para aquela pessoa que acabou de sair de uma unidade prisional. A gente precisa de uma política pública, isso não só em nível de Maranhão, mas em nível nacional, voltada para o egresso. A gente precisa apoiar essas pessoas para que elas não voltem mais para o mundo do crime. E só com apoio realmente do Estado, apoio realmente das instituições públicas, né? Que essa pessoa precisa ter todo um apoio, não só com relação ao trabalho. Só para te dar um exemplo, às vezes a gente tem audiência ali na 2ª Vara de Execuções Penais de São Luís, que cuida dessas pessoas que estão cumprindo pena já em liberdade. Tem casos de pessoas tão carentes, elas não têm o dinheiro da passagem de ônibus para participar de uma audiência, né, judicial.
Então, são pessoas que vivem numa situação de pobreza, muitas delas extrema. Então, a gente precisa de políticas públicas para os egressos. Outro ponto também que nos preocupa é a questão da saúde. Né? Hoje a gente tem um problema nas unidades prisionais, nas nossas inspeções, nas nossas vistorias, questão de medicamentos. Né? Falta de medicamentos, não dá conta da demanda de pessoas presas. Né? Um dado que não foi mencionado aqui, mas de 2015 para cá, o Maranhão aumentou muito o encarceramento. A gente praticamente dobrou a quantidade de pessoas presas no estado. A gente tinha cerca de 5 mil pessoas presas em 2014, hoje a gente tem quase 12 mil pessoas presas. Né? Então, assim, essa questão, na visão da Defensoria, a questão do egresso, a questão da saúde, um problema que a gente tinha, que a gente foi preciso judicializar no ano passado, fila de espera para cirurgia. Pessoas presas aguardando cirurgia desde antes da pandemia. Várias pessoas, cirurgia de hérnia, pessoas com bolsa de colostomia, pessoas com projétil alojado, né? Então, assim, e a gente sabe que o ambiente prisional, por mais bem cuidado que ele seja, é aglomeração de pessoas. É uma cela, é um cubículo, várias pessoas dormindo conjuntamente. A chance de ter um risco de uma infecção, de um agravamento da condição de saúde é muito alta. Então, eu julgo essas questões e também a gente tem também essa questão, algumas superlotações pontuais. Algumas unidades a gente vê que tem uma maior superlotação, outras está de acordo com a capacidade, está no nível, mas algumas específicas a gente tem um nível de superlotação que ainda não é adequado para os padrões, né, nacionais e internacionais. Então, assim, eu julgo esses 3 pontos são desafios ainda importantes para serem vencidos. Eu quero também ouvir o Jorge sobre essa questão, mas a gente vai ouvi-lo depois do intervalo, tá bom, Jorge? Vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos a nossa conversa. O Contraplano está de volta pela sua TV Assembleia, hoje para conversar sobre os desafios do sistema carcerário do Maranhão. Eu terminei o primeiro bloco dizendo que ia passar a palavra para o Jorge, para que também possa falar. Ele já, de alguma forma, na primeira participação dele comentou, mas queria que você falasse um pouquinho sobre esses desafios que você enxerga, Jorge. Fábio, eu acho que uma questão central, assim, é porque a questão do encarceramento ela é um fenômeno bastante complexo e que envolve não apenas assistência jurídica ou administração penitenciária, mas todo um conjunto de elementos do próprio Estado. Então, um dos fatores que nós consideramos bastante relevantes, inclusive para o aumento do índice de encarceramento, é, por exemplo, o abuso de prisões provisórias, a manutenção de prisões provisórias, que hoje respondem no Brasil por quase 40%. Ou seja, você tem um número de pessoas privadas de liberdade não sentenciadas muito elevado. Ou seja, e aí depois tem um problema em relação à presunção de inocência, uma série de outros elementos. Mas você tem também uma questão que é muito importante, que é a ausência de uma política efetiva de implantação de alternativas penais. Isso aqui é um dado muito importante. Isso no que diz respeito ao Poder Judiciário. Agora, do ponto de vista da administração penitenciária, isso que o defensor falava é algo muito importante. De fato, houve um incremento do número de pessoas encarceradas, inclusive por ocasião disso que eu falei, né, por toda uma política, inclusive pública, que envolve o que a gente chama de guerra às drogas, né, que pressiona o sistema penitenciário com o aumento de pessoas privadas de liberdade. Mas entre o ano de 2000 e 2022, houve um aumento de mais de 300% de pessoas encarceradas no Brasil. E o Maranhão não é algo diferente, né? Então, isso leva a uma outra questão muito grave que nós reputamos como importante de elencar, como um grande desafio, que é a superação do índice de superlotação. Isso é um dado muito importante. Segundo dados da própria Secretaria de Administração Penitenciária, encaminhados à Corte Interamericana de Direitos Humanos em outubro de 2023. É claro que esses dados variam, né, secretário, bastante, porque a dinâmica do cárcere é muito intensa, mas a regional, por exemplo, a penitenciária regional, tinha uma taxa de ocupação de 180%. Ou seja, você tinha um déficit de 257 vagas, 448 vagas para 705 presos. Na feminina você teve um aumento também de 103%, o que, na nossa opinião, foi em decorrência da transferência de presas do interior para São Luís. Na UPCL 1, nós tivemos uma taxa de ocupação de 132%. Na UPCL 5, uma taxa de ocupação de 139%. Ou seja, de 11 unidades do complexo de Pedrinhas, 4
segundo informações da própria SEAP, estavam superlotados naquela ocasião. E no interior, segundo dados da Unidade de Monitoramento do Tribunal de Justiça, em 31 unidades no interior, você tem um índice de superlotação em Balsas, Santa Inês, Viana, Rosário, Codó, Presidente Dutra, Grajaú e a situação mais grave em Barra do Corda. Ou seja, você tem um problema que é grave, também de superlotação, apesar das melhorias do sistema penitenciário, mas esse problema da superlotação nos parece que é uma gravidade da violação dos direitos das pessoas privadas de liberdade, e nós verificamos isso empiricamente também em muitas das inspeções que nós fazemos ao longo do ano, por ocasião dessa medida da Corte Interamericana, mas também por ocasião desse monitoramento que nós fazemos no sistema prisional. Então, esse problema da superlotação é uma gravidade, né, que leva a uma série de outros fatores, na nossa opinião, bastante gravosos em relação, por exemplo, à saúde da pessoa encarcerada, especialmente a saúde mental, a saúde física, uma série de outros elementos que convergem, como eu disse, para esse estado de coisas inconstitucional. Então, a gente tem um fenômeno complexo que envolve uma multidimensionalidade, mas que também converge para um aspecto importante que a gente não pode deixar de colocar, que é esse mecanismo de conformação da sociabilidade brasileira. Ou seja, nós temos um índice de encarceramento em massa no Brasil e efetivamente que encarcera, e no Maranhão não é diferente, mais pessoas negras e pobres. Então a cadeia não é uma solução, não é algo que se possa buscar para resolver o problema. Mas antes envolve uma série de elementos que precisam ser mensurados nessa discussão para evitar inclusive o encarceramento. Porque no mais das vezes, quando o Estado brasileiro se direciona às pessoas que são o público desse encarceramento, pessoas pobres, negras, jovens e periféricas, é no sentido da violência e no sentido da repressão. Então, na nossa opinião, esse problema ele deve ser enfrentado numa perspectiva multidimensional, a saber, políticas públicas, investimento em setores estratégicos da economia, por exemplo, como a geração de oportunidades. Isso que o defensor falou é muito sério, porque esse é um problema, né? Os egressos precisam de uma política de inserção, de qualificação, para que, de fato, eles possam ingressar no mercado de trabalho. O que é um problema, inclusive, em relação à questão desse PL que se tem como momento atual, que visa aumentar de forma indiscriminada o uso de tornozeleiras eletrônicas. Então, por exemplo, para um preso que está em regime aberto, usar uma tornozeleira eletrônica significa aumentar o estigma e, consequentemente, impedir que aquela pessoa tenha acesso ao mercado de trabalho e uma série de outros elementos que de fato, dificultam a sua inserção. Eu tenho um problema muito importante também que a gente não pode deixar de lembrar, que é, como o Dr. Bruno falou, a ocorrência ainda de casos de violência, de tortura no ambiente prisional. Então, tudo isso é objeto de observação da sociedade civil e a nossa função, de fato, é essa. Denunciar, encaminhar para os órgãos competentes, encaminhar para a Defensoria, para o Ministério Público, para a administração penitenciária, aquilo que a gente visualiza concretamente em nossas inspeções no sistema prisional. Secretário, essas são questões que estão na observação da própria Secretaria? Como é que o senhor avalia esses desafios, né? Sim, uma coisa na realidade puxa a outra, né? A questão da superlotação, ele talvez seja o maior problema do sistema prisional brasileiro, porque ele gera uma série de outros problemas. Ele gera o problema na questão da saúde, gera o problema da insalubridade, questões físicas das unidades prisionais. Então, com isso, a gente trabalhou, ele falou que esse relatório é de outubro, né? Já no final desse ano, acho que em novembro, dezembro, nós fizemos um trabalho interno da Secretaria de redistribuição de presos em todo o Estado, exatamente para coibir essa questão da superlotação. Porque hoje, em termos de Estado, o Estado do Maranhão hoje tem vaga sobrando, né? Em termos de capital, nós temos um problema ainda de superlotação, né? Principalmente em 3 unidades na capital. Então nós fizemos uma redistribuição, uma revisão de quais presos poderiam ir para determinadas unidades e com isso a gente conseguiu acabar com a questão da superlotação no interior, ou seja, as nossas unidades hoje estão em 100%, e na capital, dessas 3, a gente conseguiu diminuir a taxa de ocupação, né? Por exemplo, o regional, que ele falou que estava em 180%, a gente agora está com em torno de 130%, né? Exatamente por isso, porque quanto mais a unidade está cheia, mais problemas você vai ter.
a questão física da unidade ela tem problema, o esgoto ela tem problema, a falta de água, a questão da saúde, a questão do trabalho, da educação. Então, a superlotação, hoje no Brasil, é o problema que atrapalha em todos os estados, não só no Maranhão. Né? E é por isso que a gente vem investindo nessa parte de construção, reforma, ampliação. E para a questão de São Luís, nós já temos aí, por exemplo, já 2 unidades praticamente fechadas para ser licitada esse ano, com 800 vagas cada uma na capital, para realmente acabar com essa questão da superlotação na capital, que é o problema que todos os estados enfrentam, como eu disse. Né? E o Maranhão, em termos de Brasil, talvez seja um dos melhores do Brasil, porque nós temos estados aí que ultrapassam 400% de superlotação. Né? Hoje, em termos de estado, nós temos um déficit, uma sobra de vaga. Nós estamos aí com 93,5% de ocupação. Logicamente, na capital, com superlotação. Né? Outro ponto também que facilita muito a diminuição da superlotação, como foi colocado também por você no início do programa, é a questão da central de vagas, né? Que é um projeto piloto e que eu acredito que após a maturação desse projeto ele vai auxiliar bastante nessa questão da diminuição do aprisionamento. Em que nível ele está? Principalmente no que concerne aos presos provisórios, né? Que realmente você tem uma variação em níveis de Brasil de 18% a 45%, e dependendo de unidade, chegando a 60% de presos provisórios. Né? E isso realmente atrapalha o bom andamento de qualquer unidade. Você tem um alto número de presos provisórios. O ideal é que tivéssemos o mínimo possível de presos provisórios. E quando a gente fala em ter menos presos provisórios, nós não estamos falando em soltar presos, mas também é acelerar o processo daquele indivíduo. Ou seja, que a condenação dele venha mais rápido ou a absolvição dele saia mais rápido, para que ele não fique ali de uma forma indefinida. Né? Então, a central, que foi um projeto piloto iniciado pelo CNJ no estado do Maranhão, está embrionário, nós estamos em fase de teste, ele é capitaneado pelo Tribunal de Justiça com o apoio dos demais órgãos, né? E a gente está trabalhando para melhorar, para que esse projeto seja desenvolvido em todo o Brasil. Agora, defensor Bruno, por que é tão difícil a gente falar nesse tema sistema carcerário, quando envolve principalmente a questão dos direitos da população carcerária? Parece que nem sempre a gente tem a simpatia de toda a população quando a gente debate esse tema. Por quê? Sim, os presos eles são pessoas muito estigmatizadas, né? Elas são consideradas, as pessoas presas em modo geral, são consideradas quase como cidadãos de segunda classe, se é que a gente pode falar assim. São pessoas estigmatizadas, né? Infelizmente a grande maioria são pessoas pobres e negras, como foi lembrado aqui pelo professor Jorge, né? Há muitos anos, vários estudiosos no Brasil denunciam a seletividade penal, né? A gente visita a unidade prisional, né? Não só aqui no Maranhão, mas em qualquer estado do Brasil, a grande maioria das pessoas que vão estar lá são pessoas negras, são pessoas de baixa renda, né? São pessoas que são marcadas por uma exclusão social, né? Algumas delas não tiveram acesso a trabalho, não tiveram acesso a estudo, tiveram famílias totalmente desestruturadas. A primeira política pública que muitas dessas pessoas conheceram foi a política pública da segurança pública, da polícia. Boa parte delas conhece apenas essa política pública, né? Então, e além, sem contar, sem a gente mencionar, inclusive teve a visita recente agora do presidente Lula ao continente africano, em que ele mencionou a dívida do Brasil com seus 300 anos de escravidão, né? E guarda uma relação histórica com a escravidão, essa questão do nosso encarceramento atual, né? Essas pessoas, seus ancestrais, vieram forçados para o Brasil, com pessoas escravizadas contra a sua própria vontade, sendo negado todos os seus direitos. Então essa perspectiva de negar direitos, ela não é de agora, ela é antiga, ela começa com o processo de escravização, com nossos indígenas que foram exterminados,
muitas tribos indígenas do Brasil foram exterminadas, e é um processo que tem uma continuidade até hoje. Os nossos cárceres estão ali, os descendentes dos nossos escravizados no Brasil, né? Então guarda essa relação histórica. Sobre a Central de Regulação de Vagas, é importante ressaltar, é um projeto muito inovador, né? Eu tive a honra de participar do grupo de trabalho. É uma forma de o Poder Judiciário se tornar também responsável, juntamente com o Poder Executivo, pelo encarceramento. Porque muitas pessoas falam, a polícia prende e o juiz solta. Na verdade, quem prende e quem solta é sempre o juiz, é bom lembrar, né? Toda prisão em flagrante, ela tem que ser encaminhada para o Poder Judiciário, que vai confirmá-la ou não, né? É preciso seguir todos os procedimentos que estão na lei, né? Então, a Central de Regulação de Vagas, ela estipula mais ou menos uma quantidade de vagas para cada unidade jurisdicional, e os juízes tentam se ater àquele nível. Porque o que é que acontecia antes? Comparando uma vara criminal, tinha uma determinada quantidade de réus presos, um exemplo, 100 pessoas presas, e uma outra vara criminal com a mesma competência tinha 50 réus presos. Por que é que uma tinha 100 e a outra tinha 50? Né? Então, a Central de Regulação de Vagas tenta corrigir essas distorções e também agilizar os julgamentos. Por exemplo, a gente tem casos de pessoas lá que estão no sistema por crimes sem violência ou grave ameaça, por exemplo, receptação, furto qualificado. Mesmo em caso de condenação, pela lei, permite a aplicação de penas alternativas. Então, o que é que a gente tinha muito antes? A pessoa era presa em flagrante, o juiz determinava a prisão preventiva. Na hora do julgamento, ele não recebia sequer uma pena privativa de liberdade, ele recebia uma pena alternativa, uma prestação de serviço à comunidade, né, uma prestação pecuniária, né? Então, a Central de Regulação de Vagas contribui para tentar racionalizar também essa questão, né? A gente tem pessoas, por exemplo, eu participava de algumas inspeções no interior do Estado pelo Conselho Penitenciário. Tinha casos de pessoas lá aguardando julgamento há 4 anos. 4 anos provisoriamente. Então, assim, não é razoável períodos tão longos de prisão provisória de pessoas que são apenas suspeitas da prática de um crime, né? Não foram pessoas que foram julgadas ainda, né? Então, assim, resumindo, a gente tem ainda muito essa questão do preconceito na sociedade brasileira, que extravasa, inclusive, nas redes sociais, né? Foi mencionado aqui o projeto o PL da saída temporária, por exemplo. A saída temporária é uma forma da pessoa que está presa, está reclusa, ela ter o contato com a família. E outra coisa, a saída temporária é um instrumento para a gente testar o senso de responsabilidade daquela pessoa que está presa. Olha, uma das coisas mais difíceis é você estar dentro de uma cadeia, cumprindo pena, com pessoas que você não conhece, são todos estranhos ali. Você entra numa cela daquela, tem pessoas de todo nível ali, tem gente que praticou crimes mais graves, crimes mais leves, tem pessoas lá que estão cumprindo várias sentenças, né? Aí chega uma pessoa novata, por exemplo, lá para cumprir junto. Então, assim, vários perfis. Até hoje a gente não conseguiu equacionar ainda, isso no Brasil inteiro, tá? Padronizar o cumprimento de pena de acordo com a gravidade do delito praticado. Infelizmente, a gente não conseguiu avançar ainda nisso, por conta da questão da superlotação. Mas, retomando a questão da saída temporária, é um instrumento muito importante. E hoje o Maranhão, apenas cerca de 96% das pessoas beneficiadas com a saída temporária, elas retornam normalmente para a unidade prisional, sem cometer crime algum, né? Então, assim, é um índice muito bom. Na época da crise, 2013 e 2014, mais de 20% dos presos não retornavam, até 30% não retornavam. Hoje o índice de evasão é apenas 4%. E outro dado que a sociedade desconhece, não passa na mídia. Dessas pessoas que não retornam da saída temporária, que já é um percentual pequeno, de 4% a 5%, uma minoria pratica crime na rua. A gente acompanha as audiências lá na vara de execuções penais, muitos deles são recapturados em casa. Elas deixam de se representar, né, no presídio, mas a polícia vai encontrar onde? Em casa mesmo.
Eles são presos dentro de casa e muitos com carência econômica, né? A mãe está doente, o filho, a esposa ficou desempregada, aí deixa de voltar porque resolve permanecer em casa para tentar ajudar no sustento, né? Fazer alguma coisa para melhorar a situação da família. Ok. A gente vai para mais um intervalo e na volta o último bloco do programa Contraplano de hoje. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano, aqui pela sua TV Assembleia. Hoje conversando sobre os desafios do sistema carcerário do Maranhão. Nossos convidados, o secretário de Estado de Administração Penitenciária, Murilo Andrade, o coordenador do Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública do Estado, Bruno Dixon, e o representante da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, Jorge Cerejo. Eu queria começar, Jorge, falando um pouco sobre uma questão que também a sociedade tem discutido muito nesse momento, que é a questão da ressocialização dos presos. É possível ressocializar essas pessoas que estão dentro do sistema carcerário do Maranhão ou de qualquer lugar? Nós acreditamos que a legislação, tanto nacional quanto internacional, ela traz modelos de ressocialização. Efetivamente precisa algo ser discutido, mas o que está lá precisa ser minimamente cumprido. Agora, é importante a gente colocar uma coisa que eu acho muito relevante que você trouxe no último bloco, é que o problema central não é a consequência, mas a causa do encarceramento, né? Porque se a gente for parar para pensar, e aí é um debate que é muito mal colocado na sociedade, é que o aumento do encarceramento é uma política de segurança pública, e não é. Então não se reduz criminalidade encarcerando as pessoas. Os dados estão aí para mostrar isso. Se fosse assim, o Brasil, que possui a terceira maior população carcerária do planeta, seria o país super seguro, o que não é realidade. Ou ainda o Brasil teria um índice de reincidência baixo, o que também não é realidade. Então, se você for parar para pensar, alguns países, por exemplo, como a Noruega, como a Suécia, que tem um índice de reincidência muito baixo, aí você pode pensar, mas são países diferentes. Claro, são países que investem maciçamente na educação, na saúde, em políticas públicas. Então, é nesse sentido que a gente avalia que é importante avançar. E em relação à política de ressocialização, efetivamente o Estado ele precisa investir, o Estado brasileiro como um todo, efetivamente nessas políticas que envolvem a melhoria das condições internas, não só de saúde, de segurança, mas também de trabalho, de geração de oportunidades. Porque, às vezes, Fábio, o que uma pessoa precisa é apenas de uma oportunidade, para que ela possa se desenvolver em relação às suas potencialidades, né, para que ela possa sair da unidade prisional e ter uma vida adiante, ter uma segunda chance. Então, de fato, me parece que a política de ressocialização está muito aquém do que a legislação estabelece, né? Então, nesse sentido, é importante a gente avançar. E aí o que o defensor falava é muito importante, né? No mais das vezes, a presença do Estado em comunidades periféricas, eu falo porque nós acompanhamos diretamente comunidades periféricas na Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, é no sentido da repressão. Então, o horizonte que, por exemplo, uma criança tem, que um adolescente tem, em relação à vida cotidiana é o da violência. Então, o horizonte dela, então, nesse sentido, o que Bruno falava é muito importante, esse racismo institucional, esse racismo de Estado, não só ele está vinculado a uma perspectiva do passado histórico, mas a um aniquilamento do futuro. Então, ele projeta os seus efeitos para uma perspectiva que é intergeracional. Então, esse mesmo adolescente ele vai ser encarcerado, consequentemente, a geração futura vai ter problemas em relação à inserção e você vai ficar num ciclo que é um ciclo interminável de violação de direitos aqui no Brasil. Então, por essa razão, é que a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, nos últimos 2 anos, incidiu junto à sociedade civil, organizações da sociedade, junto a órgãos do governo, junto a comunidades periféricas, junto à academia, no sentido de construir parâmetros para o combate a essas violações sistemáticas de direitos humanos. E aí foi editado um documento, fruto de uma interlocução intensa com a sociedade civil, que resultou em mais de 50 propostas no combate ao encarceramento em massa, a essa política de drogas que encarcera mais e mais de forma irrefletida, ao modelo de segurança, ao modelo de ressocialização, ao encarceramento que respeite as identidades étnicas, sexuais, religiosas, enfim, raciais dentro do cárcere. Então, esse é o documento, depois eu posso repassar, em outro momento a gente pode vir falar só sobre ele,
com mais de 50 propostas oriundas da sociedade, desses grupos periféricos, para o Estado, no sentido de implementação de políticas de proteção e promoção de direitos humanos, visando efetivamente o combate a essas violações sistemáticas no sistema carcerário e, de uma forma geral, na sociedade. Secretário, a ressocialização é possível? E como é que ela se conecta, por exemplo, com esses programas que o governo desenvolve? São programas que foram até reconhecidos nacionalmente na área da educação e do trabalho, junto com a população carcerária. Bom, o que a gente trabalha no que concerne a ressocialização, eu falo muito que a gente não tem que fazer uma coisa muito rebuscada. Nós temos que ser práticos, né? Nós temos que oportunizar, né? Que nós temos que dar oportunidade a quem nunca teve. Então, como o Bruno sabiamente falou, é difícil você trabalhar políticas públicas com quem nunca teve acesso a políticas públicas. Então, muitas vezes, em 90% dos casos, nós estamos trabalhando com uma pessoa que nunca teve acesso a uma política pública, o que se torna mais difícil com a pessoa com mais de 18 anos. Mas, mesmo assim, nós temos um entendimento hoje, que é tentar preparar o mínimo possível essas pessoas para o retorno à sociedade. Então, a gente trabalha muito o que hoje no sistema prisional? Primeiramente, a elevação da escolaridade. Nós recebemos pessoas analfabetas, né? E tentamos elevar a escolaridade o máximo possível enquanto ele estiver ali cumprindo pena. E felizmente a gente vem conseguindo surtir um efeito muito positivo. A gente trabalha pessoas lá que entraram lá analfabetas e hoje, por exemplo, já estão fazendo o curso superior, porque tem um grande lapso temporal de pena a cumprir, né? O outro ponto que a gente trabalha em paralelo é a questão da capacitação e qualificação que irá dinamizar uma proposta de buscar um emprego, alguma coisa desse tipo. Então a gente trabalha com entidades como Senai, Senac e outros órgãos para tentar capacitar e qualificar essas pessoas para que eles tenham acesso depois a uma busca por emprego. E aí, conectando com o que o Bruno falou, que é a questão do egresso, que é uma política prisional que já está ali na Lei de Execução Penal desde 84, mas que a gente pode dizer que ela começou a ser implementada de forma assim, embrionária, há 3, 4 anos atrás. Conectada a essa política do egresso, a gente conseguir linkar essa pessoa com a sociedade, porque o preconceito é muito grande. Então não é uma política fácil de se desenvolver, não somente pelo problema do sistema prisional, mas pelo preconceito de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, quando saem, né? Então hoje, por exemplo, nós temos pessoas que muitas vezes se desesperam, que estão ali trabalhando, estudando, quando sabem que vão sair do sistema prisional e vão perder, por exemplo, aquele vínculo que ele tem, aquele recurso que ele recebe a todo mês, sem saber o que espera lá fora. Então, uma coisa que tem que se vencer é essa questão da inserção do egresso também no mercado de trabalho, pelo preconceito que há muito grande hoje com a sociedade. E sabemos, nós que lidamos no sistema prisional há 25 anos, que a questão da ressocialização é possível em praticamente todos os casos, 90% ou mais. A gente consegue trabalhar, desde que essa pessoa tenha oportunidade lá fora. É como se precisasse de uma política complementar junto com outras secretarias também que pudessem estabelecer políticas multidisciplinares e políticas transversais também. Então, hoje a dificuldade maior é essa, porque essas pessoas hoje, a gente tem conseguido trazer muitas pessoas para participar dos nossos projetos, estudar, trabalhar, um grande número de pessoas que estão dispostas. O que eles têm problema é assim, qual a minha perspectiva fora daqui? Quando eu sair, né? O que me espera? Porque esse é o receio, exatamente pela sociedade, que e não estou falando que está certo ou está errado, há um preconceito muito grande a respeito disso, né? Felizmente, eu acho que a gente vem tentando mudar essa realidade e vem conseguindo. Estamos conseguindo inserir várias pessoas autônomas trabalhando, com as capacitações e qualificações que a gente está fazendo. É importante isso. Mas é passível, sim, em grande maioria, talvez 90%, 95% dos casos. Senhores, a gente está se encaminhando para o final do programa. Eu queria até ouvir também o Bruno sobre essa questão da ressocialização, mas gostaria de tocar ainda em 2 temas que não são necessariamente temas específicos do sistema carcerário do Maranhão, mas que estão em discussão num cenário mais nacional nesse momento. Um deles, o Bruno já fez o seu comentário, que é sobre a questão do PL, do projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, que, entre outros pontos, prevê o fim da saída temporária dos presos. Mas queria ouvir a sua opinião, Bruno, sobre a questão da privatização
dos presídios, das penitenciárias, que é algo que também tem sido discutido em nosso país, né? É uma solução para os problemas que o sistema carcerário enfrenta, na sua visão? Eu queria só retomar, tem um pequeno ponto que eu esqueci de mencionar da saída temporária. Na mídia, esse tema geralmente é tratado com alguns crimes de grande repercussão, geralmente envolvendo homicídio, né? E, por exemplo, a pessoa que matou o pai, ela vai ter o benefício da saída temporária do Dia dos Pais. E aí é bom jogar um dado interessante. Teve uma mudança na lei em 2019, um pacote anticrime, que proibiu a saída temporária de pessoas condenadas por crimes com resultado morte, né? Então, essas pessoas, né, que retiraram a vida de alguém, né, e foram devidamente julgadas, elas não têm mais acesso à saída temporária. Isso foi extinto em 2019, né? E aí, às vezes, esse assunto vem a público como se todos os presos fossem beneficiados com saída temporária. Então, esse público específico, né, que praticaram crimes em que foi ceifada a vida de alguém, eles não são mais beneficiados com saída temporária. Houve uma mudança na lei em 2019, que exatamente atendeu aos reclamos por essa incoerência que seria, né, uma pessoa que pratica um crime contra um ente familiar e vai ter direito a sair naquela data festiva, né? Então, só fazendo esse comentário. Sobre a ressocialização, acredito plenamente possível a mudança de vida das pessoas, plenamente. Já atendi muitas pessoas que cumprem pena em Pedrinhas, e de vez em quando eu sou abordado na rua por alguma delas, elas me conhecem, aí perguntam: doutor Bruno, você está me lembrando de mim e tudo? Aí eu sempre falo para elas: olha, eu não recordo muito de você, porque lá no sistema tu tinha uma aparência, tu tinha uma fisionomia, aqui na rua tu tem a fisionomia da liberdade, né? A pessoa muda totalmente o seu aspecto quando está em liberdade, né? O ser humano ele foi criado para ser livre, né? Então acredito plenamente, vi vários casos de sucesso, com apoio inclusive da SEAP, pessoas que foram devidamente qualificadas, pessoas que concluíram o ensino superior dentro da unidade prisional, que estão até com o seu próprio negócio, já aqui em São Luís. Sobre a privatização, eu entendo que não é a solução, tá? Essa questão prisional, esse assunto prisional, para mim é uma função típica do Estado, né? É uma função fundamental essa questão de custódia de pessoas. O Estado ele é responsável por garantir a segurança e a integridade física, né, e psíquica dessas pessoas que estão presas. Eu tive a chance de conhecer dois modelos de privatização. O primeiro foi o de Manaus. Eu fui lá em 2017, na auge daquela crise, um sistema privatizado que houve rebeliões, mortes, uma situação tão caótica quanto a do Maranhão, né? E é um sistema que o custo preso era altíssimo para manter o preso, mais que o dobro do que o verificado aqui no Maranhão, mas que era um sistema totalmente inoperante, né, com várias violações de direito das pessoas presas. E o outro sistema que eu tive a chance de conhecer foi o de Minas Gerais, né, ali em Ribeirão das Neves, são 3 unidades privatizadas, só que o modelo de Minas era diferente, né? Lá no Amazonas é que chamam de cogestão, né, entre o público e o particular. O de Minas é delegado praticamente, quase que totalmente a iniciativa particular, a iniciativa privada, uma empresa que opera. Só que o de Minas, pelo contrato, não permite a superlotação. Então, a unidade lá, por exemplo, que tem 800 vagas, ela tem 800 presos e joga para uma empresa particular tomar conta. Só que aí isso gera um conflito ético muito grande, né? Porque quem são essas pessoas que vão para a unidade privatizada? Então, tem uma discussão sobre quem vai, né? Aí, geralmente, pelo menos o que eu ouvi falar lá, né, e comentários, que são pessoas, quem estava lá nessa unidade privatizada eram os presos considerados, digamos, mais comportados, menos trabalhosos, né? Então, aí gera o interesse da empresa de manter esses presos pelo maior tempo possível na unidade prisional. Por quê? Porque a empresa ela recebe por preso o pagamento, né? Então, eu entendo que gera um conflito ético muito grande com a empresa que vai operar um presídio desse, uma empresa particular, e são pessoas, né, que não são do serviço público, né? São pessoas que não têm uma formação em gestão pública, né? Então, para mim, eu acho inapropriado para essa questão legal e ética, e também o custo é muito alto,
Por exemplo, estive conversando com uma colega do Rio Grande do Sul, né, o BNDES aprovou ano passado projeto de privatização para construir unidades prisionais privatizadas lá. O custo preso ia sair mais de R$6 mil por preso. Aqui no Maranhão, se eu não me engano, é R$1.500 hoje, o custo preso. Né? 2.100, né, secretário? Então, 2.100 hoje, o custo preso no Maranhão. Lá na unidade privatizada, que ainda vai ser feita no Rio Grande do Sul, mais de R$6 mil. Então, assim, e outra coisa também, para mim, a privatização do sistema penitenciário, nesses moldes, é como se você fosse atuar na iniciativa privada sem risco. Porque você vai ter uma unidade prisional sempre respeitando a lotação. Né? Você pega as unidades, aí lá em Minas Gerais gera até uma distinção. Você tem as unidades públicas que estão superlotadas e falta tudo, falta medicamento, né? Falta assistência material, falta atendimento de saúde. E tem a unidade privatizada operando sempre de acordo com a capacidade. Sendo que o verdadeiro teste da unidade privatizada seria se ela funcionasse como a pública funciona, superlotada. Só que as empresas não querem, porque elas sabem que vai dar prejuízo. A gente já chegou ao final do programa, já esgotou o tempo, mas eu não queria deixar de ouvir tanto o Jorge quanto o secretário Murilo sobre esses dois temas, só que eu pediria que fosse muito rápido assim, para que a gente possa não estourar tanto tempo. Jorge. Acrescentando o que o doutor Bruno falava, acho que tem um outro ponto central, Fábio, que é a ausência completa de controle e transparência caso uma unidade seja privatizada. Então, esse é um outro ponto central. Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos da América, isso leva a uma outra questão também, que tem unidades privatizadas, lá o índice de encarceramento é o maior do mundo. Né? Então, assim, além da ausência de controle social, de transparência, de controle da atividade dos agentes, você tem também uma questão que envolve o aumento do encarceramento em massa. Então, nós avaliamos que não é interessante esse modelo para o Brasil e nós avaliamos também que tampouco ele deve ser incentivado no conjunto das ações que envolvem a desregulamentação de direitos, porque, como disse o doutor Bruno, essa é uma função típica do Estado. O Estado não pode se furtar de prestar aquilo que efetivamente, em termos inclusive constitucionais, ele deve exercer. Secretário? Bom, quanto à questão da PL, né, eu já, inclusive na audiência que teve lá na Câmara, na Comissão de Segurança Pública, eu participei, falei também a respeito da questão de ser temporária. O Bruno também foi muito feliz na colocação, que nós trabalhamos no Brasil hoje com um sistema progressivo de pena. Então é necessário que se tenha a saída temporária para a aproximação familiar daquele preso que já se encontra no regime semiaberto. Outro fator também que é prejudicial, que está mascarado nesse projeto, é que ele insere ali o exame criminológico, que é um dificultador para a progressão de regime. Né? Então nós vamos ter vários problemas na progressão de regime. Né? Insere também alguns fatores para a monitoração eletrônica. Então, o que se eu falar na PL é só da saída temporária, mas talvez a saída temporária é o menor dos problemas que está nessa PL, que pode gerar um problema maior de superlotação para o sistema prisional. Quanto à questão da privatização ou parcerias públicas-privadas, eu não vejo como solução, mas vejo como opção. Né? O Bruno falou, por exemplo, da PPP lá de Minas, né, que é a parceria público-privada de lá, da qual eu venho também de lá, participei desse projeto. E a questão de PPPs ou privatização, ela vai muito de acordo com a gerência dessa parceria. Ele pegou dois exemplos típicos, Minas e Amazonas. Quando se tem uma gerência eficaz na parceria, ela funciona ou funciona melhor. Quando não se tem, ela não funciona, como foi o caso do Amazonas. Né? Então, lá no caso de Minas, por exemplo, o contrato permite apenas a capacidade porque está no contrato. Os presos que estão para lá são presos selecionados porque foi opção do Estado, já que está se pagando um valor para ter um sistema que cumpra a lei de execução penal, que você tem o preso que vá aproveitar daquele local 100%, com educação, trabalho e saúde. Então, realmente havia uma seleção para que aqueles presos com o melhor comportamento, como a gente faz aqui com a Comissão Técnica de Classificação, ele tem aquela opção de ir para aquele local. E lá diverge um pouco porque você tem o privado,
dentro da unidade prisional, e você também tem o diretor público, que também, em paralelo, gerencia aquela unidade. E o outro fator também da parceria público-privada é que a segurança da unidade ela é feita pelo público e não pelo privado. Ele delega as outras atividades. A questão da segurança prisional, tanto externa quanto escolta, é feita pelo setor público. Não, como disse, não vejo como solução, assim como a tornozeleira eletrônica, eu vejo como uma opção que a gente pode estar usando para determinados tipos de preso. Mas o Estado, propriamente dito, ele tem que ficar realmente com o volume maior de todos os seus presos. Não como foi feito, por exemplo, no Estado do Amazonas, que se privatizou 100% do sistema penitenciário. Você deveria ter feito uma parte para a tornozeleira, uma parte para a PAC, outra parte privatização e outra grande parte com o Estado. Eu acho que dessa forma funciona melhor. Senhores, muito obrigado. Estouramos bastante o tempo, mas tenho certeza que para o telespectador foi muito esclarecedor essa discussão. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana com mais um Contraplano.